O Alessandro, Alessandro tá de terno até agora, gravata, ô Alessandro? Cara, eu cheguei no dentista, era Você quatro foi, e não, calma aí. Você foi no dentista de gravata, é isso? foi. Cheguei no dentista Ah, 4h30, só queria falar. era um encaixe. Cheguei lá 4h30, cara, acabei de chegar em casa nesse minuto. Pra você não ficar bravo comigo, eu vou tirar a gravar. Por favor, por favor. Eu estou com ânimos Necande em relação ao Olha, senhor. e só uma coisa, está gravado que você foi ao dentista. Todo mundo da OAB vai saber, Alessandro. Provas, provas. Provas, provas. Bom, gente, boa noite a todos. Vamos dar início aí mais uma reunião da nossa Comissão de Direito Médico Odontológico aqui da OAB de Campinas. Muito obrigada pela participação de todos. Sei que uma sexta-noite é puxado, mas, segundo a ideia do Hidalgo, uma taça de vinho, 40 minutinhos, né? Fica bom para todo mundo. E a gente sai aí com mais aprendizado, porque hoje dois feras aí da área de franquias, para de torcer o nariz, me respeita, menino. Dois feras da área de franquia vão falar para a gente um pouquinho sobre franquias médicas e odontológicas. Então, eu vou passar a palavra para eles, o Hidalgo e o Leandro. Acho que eu vou deixar para eles se apresentarem, né? Fica menos formal, tá bom? Obrigada, galera. Vamos lá. Quer começar, Edalfo? Começa. Não, eu só já vou aproveitar aqui que a Fernanda deixou na nossa mão e eu quero agradecer a Fernanda pelo carinho, né, e pelo companheirismo que ela sempre teve comigo. A maioria de vocês sabem, eu estive presidente dessa comissão nas últimas duas gestões e eu quis muito que a gente continuasse esse nível de companheirismo e de troca de experiências, que para a gente é bastante interessante. A Fernanda é uma amiga que sempre foi muito querida comigo, sempre me ajudou bastante, e ela está merecidamente entronizada aqui na comissão como presidente dessa gestão. E quando ela chamou a mim para falar alguma coisa, falou assim: Hidalgo, você sempre contribuiu e você tem que falar alguma coisa. E eu falei assim: eu vou fazer alguma coisa que hoje que eu estou fazendo mais, né? Hoje, direito médico, principalmente o médico, ele faz parte da minha trajetória diária, ah, sei lá, 80% do dia, mas o franchising, ele me capturou de alguma forma e, e hoje eu tenho tratado com franquias de saúde, né? O Leandro, meu sócio que está aqui, que vai começar a fazer a apresentação também, eu depois vou deixar a palavra para ele, vai se apresentar um pouco. Ele é especialista em direito do franchising. E o que que tem acontecido? A gente tem tido a experiência de ter clientes que trabalham nessa área e bastantes desafios nessa área também, né? Então, a gente foi agregando outras pessoas também. O Diogo já me ajudou bastante nessa área, continua ajudando. A Paula Scafo, que está aqui também, nos ajuda numa determinada área que a gente vai falar daqui a pouco, sobre desafios nessa área. Então, é uma área bastante legal, que une uma área que a gente não está tão acostumado. Por quê? Porque o franchising é uma área de empreendedorismo, direito empresarial, né? E quando a gente vai juntar a saúde, e a gente fica falando da questão da eticidade, não, a saúde não pode ser tratada como comércio, né? Desculpa, o mercado faz isso e faz isso todos os dias. E se a gente não tentar conciliar essas duas áreas, a gente vai ficar para trás. Então, eu já me alonguei demais nesse preâmbulo, vou deixar o Leandro falar um pouco sobre franchising, para quem não está familiarizado sobre isso. Leandro, fique à vontade. Bom,
Obrigado, Idalvo. Obrigado, Fernanda, também pelo convite. Uma honra aqui estar falando com vocês. Primeira vez que eu me dirijo aqui à Comissão de Saúde. E é uma honra falar, né? Tenho mesmo pessoas aqui que são bem tarimbadas aí na área. E foi para mim uma honra quando o Idalvo, né, me convidou, falou com a Fernanda, para a gente compartilhar um pouco das informações sobre franquia. É uma área que a gente trabalha lá no escritório há muitos anos, né? Já está passando mais de 15 anos que a gente trabalha com franchise, que passou vários tipos de segmentos, de setores lá dentro do escritório com isso. E é uma área muito apaixonante. Eu gostaria que, pelo menos no final, se vocês puderem um pouquinho, né, dessa contaminação que a gente é apaixonado pelo franchise, se a gente conseguir passar um pouco aqui para vocês. Então, eu vou pedir licença, vou colocar uma apresentação e gostaria que, se vocês tiverem alguma coisa, a gente pode levantar a mão, aí vocês me avisam e a gente pode interromper para conversar, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Né? Então, foi muito bem acertado ter colocado essa questão sobre dilemas, né? Dilemas éticos e legais. E vocês vão entender que o nome não foi à toa. Bom, pessoal, eu sou advogado da BMF, tem duas telas aqui, então às vezes eu vou estar olhando para vocês, olhando para cá, né? Eu tenho uma formação técnica de 96, eu também eu não vim da área do direito puramente, eu trabalhei na área técnica, então tenho uma visão um pouco pragmática das coisas, um tanto quanto engenharia, né? Então, me formei, eu e o Dalva, inclusive, a gente fez junto o MBA de Gestão Empresarial, que foi uma base muito importante, muito relevante para a gente trabalhar nesse meio empresarial. Fiz minha formação de conciliador e mediador lá na ESA, apesar de não trabalhar, não atuar como mediador conciliador no Sejus, que foi uma gerada de chave, porque te entrega assim, muita ferramenta para o seu dia a dia, para o seu tipo de trabalho. E franchise, gente, é relacionamento. Então, ter capturado isso lá do mediador e conciliador da ESA foi muito bom. Fiz treinamentos no Mastermind, né? Hoje eu sou consultor em gestão de franquia e estou atualmente como vice-presidente da comissão, né, nesse triênio. E recentemente fui nomeado como um membro efetivo na comissão estadual de franquia da OAB de São Paulo. Então, pessoal, para a gente começar o assunto, né? O que é franquia? Né? O Idal falou, fala franquia de saúde, mas quando vocês falam franquia, o que vocês veem à mente? Hoje, pessoal, a franquia, ela está disciplinada por uma lei de 2019, que ela entrou em vigor justamente na época da pandemia. Então, foi em março, a hora que ela entrou em vigor, entrou a pandemia. Então, ficou um pouco, nebulou um pouco daquele brilho, né, que todo mundo esperava. A lei anterior de franchise era uma lei de 1994. E vou fazer um parênteses aqui, para quem é de Campinas, a gente chama ela de Lei Magalhães Teixeira. Porque o Magalhães Teixeira, eu não sei se vocês, de todo mundo aqui sabe, né, foi prefeito de Campinas em 2 mandatos. E entre um e outro, ele, como deputado federal, ele encampou esse projeto de regulamentar o franchise no Brasil. Nós não tínhamos isso regulamentado, apesar de termos franchise. Já existia o CNA no Brasil, já existiam marcas de franchise aqui no Brasil, e eram a partir de contratos de distribuição regidos pelo Código Civil. Tudo bem, atendia, mas não existia um regramento sobre o franchise. E em 94, um projeto, né, que foi de autoria dele, foi o projeto que prosperou. E entre 1994, gente, até 2019, pasmem, essa lei nunca teve nenhuma emenda. Zero. Para vocês perceberem. E é uma lei simples, é uma lei curta. Só que é uma lei diferente das outras leis que regulam os setores, por exemplo, diferente de uma lei de locação que ela vem regular o que é uma obrigação do locador, o que é uma obrigação do locatário, um código de defesa do consumidor, qual que é a obrigação do fornecedor, diferente de leis que regulam as partes, a lei do franchise ela não vem para isso.
ela vem para disciplinar realmente quais seriam as regras do setor, como é que o setor teria que se portar. Então, eu quero trazer para vocês o que é o franchising pela lei de 2019, tá? Então, é muito... Vocês vão ver como que um artigo, o quão completo ele é. Então, primeiro, e isso é muito importante porque a gente vai falar sobre dilemas, né? Ele disciplina o sistema de franquia empresarial. Então, é o primeiro conceito. Pelo qual um franqueador autoriza por meio de um contrato um franqueado. Então, nós já temos a figura do franqueador, a figura do franqueado, eles são relacionados com um contrato empresarial para usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual sempre associados ao direito de produção, exclusivo ou não, de bens e produtos não exclusivos, métodos e sistemas de implantação e administração do negócio, ou se um sistema operacional detido pelo franqueador, mediante uma remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício. Olha a dimensão do que é o franchise, do que é franquia. Olha quantos conceitos em um artigo. Então, sim, complexo, ele tem realmente muitas derivações, mas é importante, gente, que cada palavra aqui, ela tem um sentido, cada um. E isso vai ser muito legal quando a gente for desenvolvendo o tema. Então, o franchise, ele tem essa definição pela lei, não mudou muito da lei de 94, ela simplesmente só deixou um pouco mais rigoroso essa questão do, ali no final, né, que o franqueador não tem vínculo empregatício com o franqueador, nem os empregados, os franqueados em época de treinamento. Mas, basicamente, se vocês pegarem a lei de 94, é a mesma lei. É praticamente o mesmo sentido do artigo. Mas não adianta eu falar de franquias para vocês e dilemas sem colocá-los no o que representa o setor de franquias hoje. O setor de franquias hoje, pessoal, se vocês olharem aqui nesse gráfico, ele tem um crescimento bem acima do que é o crescimento oficial do Brasil. Aí vocês vão ver essa queda de vertiginosa na época da pandemia aqui, primeiro e segundo trimestre de 20, uma recuperação, ou seja, de negativo para chegar perto do zero, um estouro ali no primeiro trimestre de 21. Por quê? Porque tinha muita coisa represada, mas depois ele até volta dentro daquela média normal ali de pelo menos o dobro do que a economia cresce. Fato é que, só para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre, a gente está falando que teve um acréscimo de mais de quase 8 mil operações que geraram, né, que tem uma massa de trabalho de quase 1 milhão, quase 1 milhão e 800 mil empregos. Então, assim, é muita gente. É um setor muito, muito pujante, muito importante para a economia, para o motriz desse país. Então, olha só, desenvolvendo os números, né? A gente está falando de um setor de faturamento de bilhões de reais. Um setor que está distribuído entre lojas de rua, shopping centers, supermercados, strip mall. Você sabe o que é strip mall, pessoal? Strip mall é aqueles shopping... quem é aqui de Campinas, ali perto do Campos Elíseos, onde tem um Pague Menos, é aquelas ruas que uma loja é do lado da outra. Então ele não é um mall, mas também não é um shopping, então não é uma galeria. Ele fica disposto tudo ali de frente um para o outro. Tem terminais, né, transporte rodoviários, né, aeroportos, as home bases, os virtuais e os outros. Então, esse cara aqui vai ser importante depois para a gente trazer de volta, tá? Que é o home base, que é o franqueado de si mesmo, né? Ele é o próprio funcionário, ele é o empreendedor, ele é o tudo. Mas é a questão de loja de shopping, né? E loja de rua ainda é o grande força. Dentro desse mercado, gente, isso aqui são todos os números da ABF, vocês podem perceber que o top 3 aqui, entre o primeiro, o segundo e o primeiro trimestre de 2024, a gente está falando muito do setor, um setor que cresce muito, é o setor de saúde, beleza e bem-estar. Então, as franquias de odonto, as franquias de estética, as franquias médicas, elas estão dentro desse quadro aqui, onde teve realmente um aumento muito grande de um ano para o outro. Pessoal, das 50 maiores franquias da ABF, a gente passa o dia praticamente transacionando quase em muitas delas. Então, quando a gente fala em franquia, a gente percebe mais pelo sentido de consumidor do que saber o tamanho desse mercado.
Então, eu também quis trazer para vocês, como um exemplo, com uma exemplificação, assim, a gente acorda, passa no Mac, pega um café, depois você vai num tratamento odontológico de uma outra, você almoça em uma, vai ter o inglês aqui, vai pegar uma sobremesa aqui. O franchise, praticamente, ele encampa a nossa vida e aí quase a gente nem percebe. Você vai abastecer num posto, que é uma bandeira franqueada, você tem uma loja de conveniência, a gente transaciona demais dentro do franchise. E dentro do franchise, a gente tem um segmento que chama micro franquias. E o que é uma micro franquia, pessoal? Qualquer negócio cujo investimento total some 130 mil reais. Então a gente tem negócios de milhões, de mais de milhões, e negócios que com todo o investimento ele gera em torno dos 130 mil, segundo a ABF, que é o conceito atual dos 130 mil reais. Então quando você vê franquias home-based, principalmente, agências de viagem, seguradoras, limpezas residenciais, tal, aquelas que não existe um espaço virtual, ou seja, foi escolhido como um ambiente virtual, geralmente essas home bases são de baixo investimento. Não significa que não tenham a mesma regramento jurídico, é a mesma coisa, é só o investimento que é menor. E dentro desse segmento das micro franquias, pessoal, tá meio apagadinho aqui, mas 60% é serviços. Entra odonto, entra medicina, entra várias coisas aqui. Apesar de vocês estarem acompanhando muita discussão sobre Cacau Show, sobre Cresci Perdi, sobre esse barulho que está acontecendo no mercado, pessoal, 1/3 do mercado da ABF tem mais de 11 anos, 1/3 pelo menos das franqueadoras tem mais de 11 anos, ou seja, se você pegar com 65 que tem entre mais de 4 anos, a gente está falando de franqueadoras que têm bastante solidez, tem bastante musculatura para estar no mercado, ou seja, não começaram ontem, estão franqueando, estão expandindo. Tem as que tem, mas é um mercado, pelo menos dentro da BF, que você vê marcas muito antigas. Bom, pessoal, das micro franquias, mais a metade é home base. E no setor como um total, vocês percebem que 60 e poucos por cento do setor tá aqui no sul-sudeste, pouquíssima coisa no norte, mas um nordeste muito forte. E o nordeste até a gente tem um parâmetro, né? Lá tem um multifranqueado que é o Grupo Gentil. O Grupo Gentil ele é um dos maiores multifranqueados do Brasil, porque ele pega a tua marca aqui no sul-sudeste e fala assim, deixa aqui lá no nordeste que eu que toco. E ele tem uma estrutura assim, Boticário, ele praticamente é maior que o Boticário sozinho lá no Nordeste, porque ele é tudo. Então, ele que contrata, ele que toca, ele que faz tudo e dá uma força para o setor. Então, por que eu quis fazer esse programa com vocês? Falar sobre franquia sem colocar o conceito e sem falar para vocês qual o tamanho desse mercado não faz sentido. Mas vamos lá. Por que eu vou escolher uma franquia? Porque eu quero know-how. Eu quero segurança, eu quero adquirir de alguém uma experiência. E a questão, pessoal, é justamente essa. O que é know-how? Aonde está conceito de know-how? Se for passar um Google, né, que ele vai dar daquele dicionário do Oxford, ele vai falar que, né, é uma habilidade adquirida pela experiência. Sim. Mas qual a lei que define o que é know-how? Know-how, para os efeitos dessa lei, é 2 pontos e 400... Não existe. Não, ninguém teve a coragem de chegar efetivamente de dar uma roupagem para o know-how. E isso é muito importante, pessoal, porque quando a gente está falando de um segmento que estamos falando de um contrato empresarial, e até a gente brinca, né, que o contrato de franquia ele é socialmente típico, juridicamente atípico, porque a lei não fala o que tem que ter. Então, o que a gente entende como know-how dentro do franchise? A gente entende ele por 3 aspectos. O primeiro aspecto, pessoal, é a arquitetura, a organização, ou seja, é físico. O físico é em shopping, é na rua, é na rodoviária, é no aeroporto? Não, ele é virtual. Ah, então ele tem que ter uma estrutura virtual de que jeito? Físico ou virtual? O que eu tenho que ter lá dentro? Mesa, cadeira, computador, impressora, máquina de cartão, totem, televisor? Então,
eu tenho uma arquitetura. E aí vocês vão ver alguma coisa do franchise, que é aqueles manuais. Um manual arquitetônico. Então, o Alessandro, a Fernanda, querem uma franquia, eles vão receber um manual com o projeto arquitetônico. E o que é o projeto arquitetônico? Cara, a cor do rodapé está tudo definido. Só tem que contratar uma empresa de engenharia e executar aquilo. Então, um dos pilares do know-how é como que eu monto minha lojinha. O segundo pilar do know-how é a lojinha está aberta, está tudo pronto, está tudo ligado. Como que eu vou gerir aquilo? É uma pessoa, que é o próprio franqueado numa home base? É uma equipe? É 5? São 10? São 15? Como que é? Como que eu vou desenvolver isso? Então, é a questão da gestão. Como que eu vou gerir aquela lojinha? Que hora que eu abro? Que hora que eu fecho? Como que eu abro caixa? Como que é uma rotina de fazer, marcar uma consulta com o odonto, com o médico? Ou seja, qual é essa gestão? Como que eu vou gerir isso? E aí vem o terceiro elemento, que é o marketing e vendas. A lojinha está montada, a lojinha está aberta, eu sei como eu trabalho, mas eu preciso colocar gente lá dentro para consumir e eu faturar e ter meu retorno de investimento. Então, o know-how, ele vai se trabalhar nesses três conceitos e eles vão fazer muito sentido daqui para frente com vocês. Por quê? Porque quando eu começo a falar de franquia, e aí é legal, né, gente, que o pessoal chega no escritório e fala assim, doutor, o senhor analisa contrato de franquia? A gente fala assim, a gente analisa contrato de franquia. Mas as pessoas entendem, pessoal, que contrato de franquia é tudo da franquia. E não é. A lei, no artigo 2º, ela, como eu falei para vocês, a lei ela não regula as partes, ela regula como o setor vai funcionar. Então, o que que a lei define? A lei define que para um franqueador expandir o negócio dele, ele tem que entregar um documento, que se chama circular de oferta de franquia. E vocês estão vendo que lá no inciso, no 15, no 16, perdão, está escrito o modelo do contrato. Ou seja, o contrato, ele é um anexo da circular de oferta. Ele não existe por si só. Ele precisa estar aderente a uma circular. E o que eu falo muito com o pessoal quando vem para o escritório? A gente escreve a circular, a gente até escreve. A gente ajuda a escrever. Mas é o contrato, que é o documento jurídico, que formaliza a assinatura. Então, quando você tem a circular pensa como se fosse um alfaiate. Doutor, o senhor faz um terno? Cara, eu faço, só que você tem que trazer o pano. Ah, eu não vou fiar o pano, eu não vou tecer a seda, você tem que trazer. Então, o advogado, ele costura ali a manga, ele costura a calça, ele costura. E aí ele forma a circular. Só que da circular, eu tenho que trazer esses elementos para dentro do contrato de franquia. E aí sim, esse é o documento que você faz as negociações. Então, pessoal, o que acontece? O que é o contrato de franquia, então? Ele é um contrato empresarial, autônomo, misto de colaboração, porque as partes, né, é um relacionamento colaborativo. Não se admite, né, hipossuficiência. Até um detalhe que eu falo, né, a gente brinca muito no escritório, vai a doutora Fernanda comprar uma franquia de seguro, por exemplo. Então eu vou qualificar ela, Fernanda, nem dá para falar o nome dela, senão a gente vai ficar até às 10 horas da noite para terminar o nome dela. Aí eu vou colocar o nome dela, brasileira maior, empresária. Não, eu sou pós-doc de. Para mim não importa, doutora. Para mim ser empresária. Sentou na frente para assinar uma franquia empresária. Não, mas eu sou o doutor, eu sou o Fernando Lemos, você não me conhece, eu sou o maior cara do. Doutor, para mim ser empresário. E eu vou te tratar como empresário. Não quero saber qual a sua titulação. Isso aqui é um contrato empresário. Sentou para fazer um contrato empresário. E ele tem uma escolha, ele pode não assinar, porque é uma lei também que disciplina que, a partir que você entrega uma circular de oferta, o candidato tem 10 dias, pelo menos, para pensar no que ele vai fazer da vida dele. Contratar um advogado, contratar um consultor para olhar isso. Então, pessoal, o que é o grande lance dessa questão do franchise? Eu trago aqui duas citações para vocês da doutrina,
em que ele fortalece isso que eu estou falando para vocês. O franqueado, ele é um empresário e ele tem total autonomia para gerir aquele CNPJ que ele criou. Ah, Leandro, mas você acabou de dizer que o know-how, você travou ele nas 3 espécies. Sim, eu travei ele nas 3 situações. Só que quem vai dar o tom é ele. Até a gente brinca que o franchise parece muito MasterChef. Aí vocês vão falar, nossa, cara, sexta-feira esse cara tá viajando, não é possível. Mas é. Quando o chefe fala assim, hoje o prato que vocês têm que fazer é o bife Wellington. Tem alguma dúvida que vai ser uma torta de carne? Não, não vai. Então a pessoa sabe que é um bife Wellington. E quando o chefe chega lá na baia, lá na estação da Paula, ele dá aquela olhada, geralmente mão para baixo e fala, selou direito essa carne, doutora? Aí ela vai ficar, putz, o que que ele tá... Ah, selei. Ele não encosta, ele não arranca você e fala, você não sabe selar uma carne. Não. Então o franchise, ele observa, ele te orienta, mas ele é um consultor do franqueado. E tem uma frase que até eu brinquei com o Idava essa semana que a gente aprendeu, né? Consultor não é tutor. Eu não vou cuidar de você. Eu sou seu consultor, eu vou te orientar. E ele dá o tom da gestão. Então o franqueado, ele até pode fazer melhor, né? Já teve chefes que fizeram melhor que os chefes. O cara falou, cara, ficou muito bom, eu quero isso aqui no meu. Beleza. Quem criou o Big Mac foi um franqueado. Quem criou o McFish também foi, tá? Mas ninguém lembra do tal do McFish, mas foi um franqueado. Então o franqueado, ele dá o tom ali na operação dele. E por que que eu tô colocando isso para vocês? Né? Por que que é dessa autonomia? Porque a gente vai ter que agora entrar na questão dos dilemas. E o que é um dilema, pessoal? Ético, né? Ou legal? Ele vai nascer pelo menos de 2 situações. Ou de uma infração de uma lei, ou de uma própria situação ética sua que você está em conflito. E eu quero trazer para vocês 4 dilemas que a gente tem muito no franchise, que é associado aqui a especificamente o trabalho de vocês em medicina, né? Em questão médica e em questão odontológica. Primeiro, essa gestão da unidade versus o perfil profissional do franqueado. Pessoal, o médico e o cirurgião odontologista, eles não foram ensinados a gerir, a serem empreendedores, apesar de serem empreendedores. Porque quando ele se forma, cara, eu tenho que rentabilizar o que eu estudei. E ninguém ensinou para eles como é que eu rentabilizo isso. Então, muitas vezes eles vão, né? Alguns vão para o lado do franchise, sim. Só que a questão é o seguinte, gente. A doutora Débora aqui Tavares, que tá na minha lista, eu tô falando só quem eu consigo aparecer. Ela é uma cirurgiã dentista. E ela tem a instrumentista dela ali no consultório dela. E quando ela tá ali, eu quero tal coisa. Ou num cirurgião, né? Num cirurgia plástica, quero bisturi tal, quero. Você acha que, imagina o Alessandro, que é o instrumento. Ah, então, mas a senhora não. Cara, você não tá discutindo comigo, né? Você não tem essa coragem de, no meio de uma cirurgia, querer me peitar. Sai da sala agora. Te expulso daqui. Né? Então, o médico, ele tem o domínio daquela situação. Vai fazer isso na sua unidade franqueada. Fernanda, pega o negócio para mim. Pega o quê? Você fala, por favor. Você imagina você se despir do jaleco, do estetoscópio e falar assim, cara, eu não posso agir com o meu funcionário da mesma forma que eu acho dentro de um hospital. E, gente, a gente tem muitos franqueados que são excelentes. Assim, médicos são excelentes como franqueado. Mas, cara, é uma dor para esses caras. Vocês não têm noção. Porque ele tem que ser o último do último. Porque a gente sabe, gente, e não é nada de vítima. A gente sabe que hoje, a depender do tom que você fala, do jeito que você pede, você toma uma ação trabalhista. Você vai, é tudo menos aquilo que você pediu. Então, assim, o franchising que tem uma relevância muito grande no departamento. Gente, Sorridentes, o Odonto, Clínica da Cidade, Amor e Saúde, Doutor Com. É um setor tão enorme e tem muitos médicos como franqueados, porém, o cara, quando ele tem que virar a chavinha dele, do médico para o franqueado, dói. Para ele é muito custoso isso. Porque sair do iOS para o Android e vice-versa. É outro sistema, você tem que pensar em outra coisa. Então,
é muito difícil, porém não é impeditivo. Outro, talvez o mais, né, o mais interessante aqui é a não concorrência e a formação profissional do franqueado. Lembra que eu falei? Não quero saber que a doutora Fernanda é uma cirurgiã top lá da. Cara, mas Leandro, como é que fica isso? Aí a gente vai ter que voltar. Lembra quando eu falei que vocês, o que que é o know-how? Know-how são aquelas três esferas. E se o médico assina um contrato, um cirurgião dentista assina um contrato de franquia com a Uniodonto e ele rompe com a Uniodonto, por exemplo. Com a Uniodonto, perdão, com a Sorridentes, com a Odonto, ele rompe. Ele é impedido de ser odontologista pro resto da vida agora porque ele tinha um contrato de não concorrência? Não. Bom, aí vocês têm elementos até da Constituição sobre o livre iniciativa, né? Sobre a dignidade da pessoa humana. Fato é o seguinte: se eu sou um dentista e eu abro uma Sorridentes e depois eu deixo de ser uma Sorridentes, a Sorridentes pode me impedir de ter uma clínica odontológica. Você ir para o seu consultório ser dentista é uma coisa. Ser um empresário de odonto, não. Isso você não vai fazer mais. Porque eu te passei know-how que você não tinha. Lembra o know-how? Eu te mostrei como é que você monta uma clínica. Ó, você tem que ter uma recepção, 200 salas. Ó, você tem que ter esse sistema aqui para você abrir o WhatsApp, fazer consulta. E você tem que o marketing para você que o que a gente estava conversando aqui do posicionamento, né? E aí vem o pessoal do Ventes, Caio Carneiro, Flávio Augusto, né? O conhecido ganha do melhor. Então, não importa que você é o melhor, o mais conhecido vai ganhar de você. E eu te mostrei como você vai como você vai se posicionar no mercado. Então você não vai poder usar nada, meu. Nada. Mas você pode tocar sendo dentista ou um médico, não tem problema nenhum. Leandro, eu posso só dar Uhum. um pitaco aqui? Algumas profissões, elas são conhecidas, elas se misturam com o que a gente é, como pessoa. Embora isso é discutível do ponto de vista antropológico e sociológico, e depois a gente pode até brincar sobre isso, mas assim, a gente fala que o médico, ele é médico. Ele tem ali a vida dele dedicada àquilo. Dentista é a mesma coisa. A maioria dos profissionais de saúde, a gente fala sobre isso. Então, a gente chama isso de mistério, né? Isso se confunde, nós advogados, né, também somos considerados profissionais liberais e que existe essa confusão entre vida pessoal e vida profissional. Ah, até do ponto de vista ético. Mas, nesse caso, a Constituição, ela fala que você tem a livre iniciativa, você pode trabalhar, você pode continuar sendo médico, mesmo que você, sendo médico e franqueado de uma unidade, de uma rede de franquias, tanto médico, odontológico ou de saúde, tem outros, né? A gente pode citar, a lei dá essa oportunidade, a lei dá essa tranquilidade profissional, continuar sendo médico, continuar sendo dentista, continuar sendo biomédico, enfermeiro e tudo mais. Você só vai ser impedido de utilizar aquela arquitetura que o Leandro falou, vai impedir de utilizar aquele sistema de vendas que foi implementado de alguma forma para que você utilize como fomento da sua clínica, daquilo que você faz. Ou seja, uma coisa não exclui a outra, mas sim, existe uma preocupação do sistema de franquia sobre a não concorrência de um ex-franqueado em abrir uma outra clínica muito parecida com aquilo. A gente vê franqueadoras surgindo de dissidentes de dentro de uma franquia, né? Eu não quero citar nomes aqui, talvez o Leandro possa fazer de uma forma mais própria. Existem de bem-estar e de saúde, aquelas empresas que fazem depilação, né? Que trabalham nessa área, que já vai para estética, né? Mas assim,
existem canibalização dentro dessa área, redes de franquias surgindo de uma franqueada, saindo de uma dissidência de uma franqueada da Eu quero rede. Então, até assim, pode falar. explorar isso. É importante isso mesmo que você colocou, Edal. Até obrigado por ter me lembrado dessa questão. A cláusula da não concorrência é uma cláusula padrão que vocês vão encontrar muitas vezes. E gente, a gente aprendeu que a cláusula de concorrência ela tem 3 eixos. O que você não pode fazer, por quanto tempo você não pode fazer e aonde você não pode fazer. Então, geralmente, assim, você não pode ser um concorrente meu como clínica durante 5 anos em território nacional. Beleza. Hoje, antigamente, a doutrina falava assim, dos 3 elementos, se você tiver um, vale. Geralmente as cláusulas tinham 2. E hoje o Tribunal de Justiça tem falado que se você não tiver os 3, a sua cláusula de concorrência é nula. Pra vocês terem noção. Olha o nível que a gente está chegando. E vamos mais adiante. O franchise é um canal de expansão. Então a Fernanda, que abriu aqui em Campinas, ela tem uma cláusula de concorrência, tá tudo certo. Só que fala o território nacional. E ela, de alguma forma, fala assim: quer saber de uma coisa? Quero mais nada, eu vou lá para Manaus e quero fazer minha vida em Manaus. E não tem nada em Manaus daquela marca. Nunca chegaram lá. Já teve decisões que falam assim, gente, mas não é concorrência, porque se não tem ninguém aqui, ela não está concorrendo com ninguém. Então, assim, ainda mais quando a gente está falando em odonto e medicina, que são áreas, cara, tem gente doente com problema de dente de norte a sul, leste a oeste. Não é vender sorvete no frio, né? É um negócio que precisa. Então, assim, existem esses dilemas que a gente trata hoje no franchise, quando a gente fala da não concorrência. Então, tanto a questão da cláusula quanto a amplitude da cláusula, elas hoje têm uma discussão. Hoje, eu estou falando hoje, pessoal, estou falando de 1, 2 anos para cá, a coisa está ficando bem pesada. Assim, como se eu não sei o que que a BF, o que que o franchising fez para os juízes, ou se os juízes viraram franqueados e estão pé da vida com o franchise, mas assim, está existindo uma relativação enorme nessas cláusulas de não concorrência. Então, isso que eu queria trazer para vocês dessa questão. A terceira questão é LGPD. Então, a gente tem muito essa questão sobre prontuários, cadastro, porque tanto o franqueado quanto o franqueador, você foi na marca, mas quem te atendeu foi um médico. E o prontuário é um documento. Então, assim, eu não nem só esse tópico, gente. Ele daria outra conversa nossa só disso. E vocês iam ficar aqui umas 6 horas. E eu não vou entrar nessa seara neste momento, hoje à noite, pelo seguinte, porque além de ser espinhoso, só quero deixar uma informação para vocês. Do ponto de vista comercial, existe uma necessidade de uma franqueadora se proteger com essa questão do médico. Porque olha só, Leandro, você falou, eu não posso então me concorrer com você como clínica. Mas você imagina o médico, depois ele voltar a ser médico, no consultório dele, ou cirurgião dele, e ele ter todo aquele banco de dados prontinho para ele? Vai falar que ele não vai mandar uma notícia, agora eu tô atendendo em tal lugar. Então, é muito espinhoso. Mas esse fica um desafio aí pra gente fazer. E talvez até, Fernanda, chamar a comissão de proteção de dados. Porque, assim, o que eu falo, gente, o franchise é legal por causa disso. A gente tem ramos em todos os braços dessa OAB. A gente pode falar de direito civil, direito penal, direito trabalhista, todos. Inclusive aqui na Comissão de Direito de Saúde. E o último que eu queria trazer para vocês, que esse sim é grave, é a gestão de crise da marca quando o franqueado causa. Por exemplo, vocês viram aí no mercado uma Odonto Company ali do shopping Dom Pedro que fecha as portas. Cara, vira um barulho. Uma Maple Birds de educação que deu esse problema. Uma clínica de saúde, uma clínica médica que o médico foi lá e fez um assédio sexual com um paciente. Cara, o Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, não quer falar o nome do médico. Ele vai lá e estampa a tua marca para milhões de pessoas de manhã. O doutor Hidalgo atende aqui na clínica tal. E violou. Nossa, acabou. Você imagina o estresse disso para a rede, gente.
sua marca sendo estampada. Ah, vai entrar com ação do quê? Já foi feito. E é que eu brinco, não adianta ligar pro Leandro. Não, eu preciso de uma liminar. Você quer o quê? Uma liminar para eu tirar uma matéria do ar da Rede Globo. Cara, você acha que é o quê? O McDonald's pega aqui Não é assim que funciona. Então, é muito perigoso, e isso, gente, é causa de rescisão de contrato. Você violar a marca, expor ela a uma situação de uma imputação ruim, por ato seu, por ato culposo ou doloso do franqueado, da mesma forma que pareceu uma barata dentro de um lanche do McDonald's, é causa de rescisão com multa contratual para o franqueado. E não tem duplo grau de jurisdição e ampla defesa contraditória, não, gente. Só precisa do a questão de César, né? O público fez isso aqui, ó, acabou. Só precisa do tribunal da internet, só. Só precisa do tribunal da internet. Ah, a gente não gosta. Não, não gosta. Mas, gente, é marca. E eu não vou discutir sobre isso. Então, eu achei super bacana quando foi falar assim, qual é o tema, né? Que eu falei, cuidado. Ele falou, dilema. Eu falei, é sensacional, porque eu quis passar esses 4 dilemas éticos e legais para vocês, porque vocês vão assim, olha o quanto que vocês têm de material dentro da área de vocês de direito da saúde, do médico, do odonto, e muitos deles estão, às vezes, dentro dessas unidades, desse conceito. Ou ele não é um franqueado, mas ele pode atender dentro de uma franquia. E é um setor que ele realmente causa, ele tem esse barulho aí no mercado. Então, para eu já estendi demais o tema, mas eu queria fazer essas 3 considerações finais para vocês, gente, sobre a questão da segurança, né, do sistema do franchise. É um sistema muito robusto. Diferente dessa questão de franquia o serviço, né? E quando eu falo em odonto e médico, é diferente de eu não gostar de um chocolate da Cacau Show ou não gostar de um atendimento da Cacau Show, que a Fernanda me atendeu mal, eu vou na do Alessandro. Mas, cara, serviço odontológico e médico não tem como trocar. Fez mal feito, é o tribunal da internet, reclame aqui e sua vida vira um inferno. Porém, ainda assim, é uma relação de muito equilíbrio entre o franqueado e o franqueador, porque o franqueado tem total autonomia e domínio sobre a dosagem que ele vai aplicar ali. Então, essa que é a mensagem que eu queria passar aqui para vocês. Desculpa se eu fui raso, se foi muito rápido, mas enfim, é o que eu queria trocar aqui com vocês e tá aí meus contatos, né? O escritório aí, eu e Dalva, a gente tá nesse casamento aí há quase 20 anos. Eu fiz 19 de casado com a minha esposa. Eu sou casado com ele e com a minha esposa quase com a mesma idade. Só não, graças a Deus eu não durmo com ele, mas assim, a gente é casado no papel contrato social ao mesmo tempo. Amém. Então é isso, pessoal. Se vocês têm alguma, deixa eu até parar aqui, ó. Alguma consideração, alguma discussão, estou aí aberto a gente conversar sobre isso também. Ou se o Dalvo vai passar dele, ou a gente vai conversar, fazer uma outra dinâmica, a gente está à Eu, disposição aqui. eu acho que eu vou passar aqui, Leandro, e eu acho que a gente pode depois tratar das coisas é, em outro espectro, né? Deixa eu ver aqui, screen 2. Share. Pessoal, vocês estão vendo minha tela branca aí? Uhum. Beleza, então. Porque trabalhar com 3 telas aqui não está sendo fácil hoje. Bom, pessoal, ah, acho que eu falei um pouquinho de mim, mas agora está aí na tela, né? Além de estar trabalhando tanto com direito médico odontológico, muito mais médico do que odontológico, eu também sou especialista em direito processual. E nessa questão do franchising, a gente acaba trabalhando muito com essas questões, ainda mais nessa área médica. A gente está falando de clínica, médico odontológico, a gente está falando de clínica, mas a gente está falando de clínicas de emagrecimento que nós temos, cresceu bastante, essas clínicas de estética, de depilação, de maquiagem, essas coisas. Nós temos essas casas de repouso de idosos, né? Que hoje trabalham muito nesse sistema de franquia. Mas vamos reduzir para a gente falar de clínicas
médicas e odontológicas, mas a gente pode trabalhar aí com essas outras áreas, né? Onde o Leandro falou aí sobre arquitetura, né? Como que elas funcionam dentro de um contexto. Então, vamos só reduzir isso daqui para a gente deixar uma questão mais tranquila, até porque hoje é sexta-feira à noite, a gente já tomou uma taça de vinho, e aí a gente pode trabalhar de uma forma mais tranquila nisso. O Leandro fez uma linha do tempo do franchising, eu achei bastante interessante a gente falar sobre essa questão do que aconteceu em 2020, né? E não sei se vocês lembram que deu aquele pico em 2021. Houve um represamento do sistema de franquia, mas o Leandro pode me falar se eu estou errado ou não. As franquias de saúde aumentaram sobremaneira nessa época. A gente estava Porque tendo era uma atividade essencial, né, gente? Então, assim, tava todo mundo fechado, os hospitais não recebiam nada que não fosse urgência e emergência, então as franquias de saúde estavam vendo e popa. Assim, sabe aquela questão do chorar e vender lenço? Nossa, eles estavam vendendo lenço, vendendo toalha, vendendo tudo, porque eles estavam à disposição. e isso foi muito sentido por nós aqui dentro do mercado, né? A gente viu, né, assim, a gente sabe da crise do SUS, né, em termos de atendimento. Graças a Deus, a gente está falando em Campinas, um lugar onde tem muito serviço médico. Existem ali as suas carências, mas a gente está bem servido do sistema de saúde, mas a gente tem outros lugares que são muito mais complicados nesse ponto. Então, as pessoas acabaram, né, é, partindo para a parte das clínicas chamadas clínicas populares, né, que trabalham com preços mais convidativos, vamos assim dizer, e tem ali uma rapidez ali no atendimento, né? Então a gente tem visto isso acontecer a galope, né? E aí a gente tem alguns desafios, e esses desafios vão muito. E aqui eu queria trazer um pouquinho mais essa questão do consumidor e da questão ética, mas eu não posso deixar de falar também que a gente teve problemas do ponto de vista trabalhista, né? Ah, a gente teve ali alguns entendimentos de médicos que acabaram partindo para uma discussão jurídica sobre essa questão trabalhista dele, da vinculação, mas hoje isso no franchise, isso está bem resolvido. Por isso que eu não estou nem falando muito sobre isso, de repente a Paula pode até se provocada a falar alguma coisa, mas eu acho que isso está bem tranquilo hoje no mercado, na questão jurídica. Mas eu queria trazer aqui um pouco para vocês alguns problemas no meu dia a dia, aquilo que eu tenho visto do ponto de vista empírico aqui, do que são os maiores problemas de discussão. E a gente precisa, como profissionais do direito, obviamente, a gente está numa área muito nichada, assim, muito específica do direito, mas a gente tem que ter uma sensibilidade ali para entender um contexto. Pode ser que eu não vá trabalhar numa área sanitária, por exemplo, né? Trabalhar com questões regulatórias, mas eu preciso ter algum tipo de conhecimento para dar esse negócio, para dar essa resposta para o cliente, porque é muito importante ele saber aonde ele está indo. Mas ter uma equipe multidisciplinar trabalhando junto com você é essencial. Não dá para saber tudo, a gente precisa ser humilde nesse ponto. E essa questão que o Leandro falou, da gente estar junto discutindo as mesmas questões de ponto de vista completamente diferente, ele falou agora no final sobre a LGPD, isso gerou uma discussão nossa dentro do escritório de um problema específico, de um ex-franqueado que estava querendo ter o acesso aos prontuários dele, né? E aí o contrato de franquia falava uma coisa, mas aquilo que a gente sabe sobre questões de saúde fala outra, né? O prontuário é de guarda da clínica. O que a gente vai trabalhar nisso? Como que a gente vai conversar sobre isso?
Então, são questões que a gente, no dia a dia, a gente tem esses dilemas que a gente precisa discutir para estar minimamente ali na mesma página. E aí eu queria falar sobre direito do consumidor, mas assim, eu queria falar muito, muito en passant, porque muito daquilo que a gente já sabe que é o nosso dia a dia está presente aqui, mas tem algumas questões que apimentam aqui as coisas. Por quê? Porque, primeiro, a franqueadora, ou seja, aquela que detém a marca, que detém o know-how, não é uma empresa médica e odontológica, na sua esmagadora maioria. Note, vou repetir. A empresa franqueadora, que é aquela que detém a marca, que protege o know-how, aquilo que o Leandro falou, não é uma empresa médica e odontológica. Ou seja, na maioria das vezes elas não precisam seguir as regras deontológicas da profissão. E fiquem com essa informação na cabeça. Porque para a gente aqui do direito médico odontológico, vai trazer algumas questões que a gente precisa trabalhar. Vamos lá falar um pouquinho sobre a responsabilidade solidária entre franqueador e franqueada. Isso daí não vamos nem segurar muito. Todo mundo que está na cadeia de consumo, artigo 7º do parágrafo único, se não me engano, do Código de Defesa do Consumidor, a gente está falando de todo mundo que trabalha, né, na cadeia de consumo, né, ela é responsável pela responsabilidade civil ali em relação ao seu cliente final. Então, existe ali essa questão e isso precisa estar na nossa cabeça. A gente também tem que falar sobre responsabilidade objetiva e subjetiva, e nesse caso aqui a gente vai falar como o Marcos Contri gosta cunhou essa expressão, eu vou utilizar dele, né, que é a responsabilidade objetiva mitigada, ou seja, a gente precisa, para a responsabilização tanto da clínica quanto da franqueadora, a gente precisa da definição da culpa, né, da comprovação da culpa do médico ali, ou do dentista, que está tratando do paciente, para que a gente tenha esse nexo de causalidade estabelecido para poder fazer, para ter essa responsabilização. E aí a gente vai começando a trazer aquelas coisas que trazem aquela picância diferente, né, que a gente está no nosso dia a dia. É a responsabilidade solidária entre unidades franqueadas. Em tese, só vai haver responsabilidade solidária entre unidades franqueadas que são independentes. Lembra que o Leandro falou no começo ali? Cada unidade ali, ela responde por aquilo que ela coloca, né, à disposição. E em tese não existe essa comunicação entre unidades franqueadas, a não ser que o paciente seja atendido por essa unidade franqueada em duas unidades. Por exemplo, o médico ou o dentista está atendendo hoje na unidade Paulínia, eu estou falando de Paulínia, aqui eu e o Alessandro, né, Alessandro? Você está indo em Paulínia, né, Alessandro? Então, beleza, já vi o joinha aqui. Tem aqui e aí aconteceu desse médico, hoje está atendendo em outra unidade franqueada em Barão Geraldo, né, aqui em Campinas. São lugares de fácil acesso, relativamente perto, então o paciente, não, vou continuar com o meu médico, vou ali. Então, se houve uma continuidade do tratamento de uma unidade para outra e ali apareceu algum problema na relação do profissional de saúde com o paciente, existe a responsabilidade solidária entre as duas unidades. Mas, em regra, e isso acontece, gente, acontece demais por falta talvez, de uma pesquisa melhor do colega advogado que vai propor uma ação em favor do paciente, ele joga lá no Google, lá, qual que é o CNPJ da clínica? Vai lá, pega lá no Google e entra com uma ação em relação a uma clínica que não foi aquela que atendeu o paciente. E aí a gente vai ter uma discussão muito grande, até para falar que focinho de porco não é tomada. Não, mas tem a teoria da aparência. Mas calma aí. Entre franqueadas, a gente vai ver aqui uma jurisprudência logo a seguir sobre isso.
a gente precisa ter, né? A lei fala daquilo que é responsabilidade, né? E a gente precisa esperar realmente o que o juiz vai decidir. Então, aqui eu quis trazer para vocês alguns casos práticos mesmo, e aqui eu trouxe 2 ou 3 do próprio Superior Tribunal de Justiça, sobre essas questões que eu acabei de tratar com vocês aqui bem rapidamente. A primeira sobre a responsabilidade solidária entre a franqueadora e franqueada, isso daqui está mais fácil da gente entender que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes de serviços prestados em razão da franquia. Talvez a gente não tenha falado sobre isso suficientemente, né, Leandro? Existe a responsabilização naquilo que a franquia coloca à disposição para o cliente. Vale dizer, aquilo que a franquia coloca, a franqueadora permite que a franqueada faça em relação à sua paciente. Por seja, aqui nesse caso, houve a responsabilização solidária entre a franqueadora e a franqueada, a unidade, por um dano decorrente no procedimento estético. Veja aqui, ó, realizado pela empresa franqueada. Existem serviços, né, tratados ali na circular de oferta e no contrato de franquia, ou nos manuais, né, da franquia, que não poderiam ser colocados à disposição pela franqueada. Então, tem uma discussão sobre isso que a gente precisa estabelecer dentro do processo. Isso é bastante complicado, porque eu até falo bastante disso com o Leandro. Existe uma teoria chamada navalha de Ockham, né? Sempre a solução, sempre o entendimento, a conclusão mais óbvia é aquela que vai sobressair acerca de uma determinada questão. Como o juiz está lá debruçado com diversos processos relativos a casos referentes a consumidor, muitas vezes o negócio vai para a vala comum. Cabe a nós, advogados, estabelecer a diferença. Então, o trabalho para a gente, dentro da área do consumidor, dentro da área médica, dentro do franchising, que vai nichando, vai trazendo um negócio muito específico, a gente precisa tomar bastante cuidado. Por quê? Porque a gente tem que falar o que é a razão da franquia. O que significa a razão da franquia. E isso é bastante importante, e o judiciário muitas vezes acaba dando a solução mais simples para ele, que é aplicar a obrigação solidária e deixando lá o direito de regresso da franqueadora em relação à franqueada, se a franqueadora teve algum tipo de prejuízo sobre alguma coisa específica. Bom, vamos só terminar aqui. Extrai isso do artigo 14 e 18 do CDC, a responsabilização solidária de todos os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive aqueles que organizam a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da responsabilidade objetiva mitigada, que o próprio Superior Tribunal de Justiça diz que, nos termos do entendimento pacificado pela segunda seção dessa corte, a responsabilização do hospital é objetiva somente quando há má prestação dos serviços relativos à internação do paciente, aos usos das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares. No que tange a atuação dos médicos contratados pelos hospitais, a responsabilidade é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. Olha só, estou pegando aqui uma questão de hospital, mas a gente vai trazer também, mais ou menos, para a questão do franchising, que isso acontece na questão da responsabilidade. Só existe responsabilidade solidária e objetiva, nesse caso, se a subjetiva ficar comprovada, se a culpa, se o elemento subjetivo ficar comprovado nesse caso. E também estou falando aqui sobre a responsabilidade entre franquias. Aqui a gente está falando da exclusão da responsabilidade de 2 franquias da mesma rede. Aqui esse é um recurso nominado, porque está juizado especial, mas é do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A franqueada Sumaré, hora recorrente, que não pode ser chamada a responder pelos atos praticados por outra franqueada. Reconhecimento da legitimidade
passiva de causa da REC se impõe em matéria de ordem pública e que, independentemente da revelia da REC, muitas vezes isso acontece. Nessa semana mesmo, eu tratei de legitimidade passiva em 2 processos, porque isso acontece demais. O advogado do autor, invariavelmente, acaba pesquisando no Google qual que é o primeiro CNPJ que aparece e ele entra com ação a partir disso daí, até colocando endereço errado. Até parece má fé, eu não quero acreditar nisso, mas isso acontece por falta de um pouco mais de cuidado para propor ação. Aí o processo volta para trás, nulidade de citação, é um negócio fora do comum. E aqui eu queria trazer um negocinho que a gente precisa conversar entre nós, que é a questão da falsa responsabilidade civil que a gente precisa começar a trabalhar. O artigo 932.3 do Código Civil estabelece que existe responsabilidade solidária entre o preposto e o proponente, né? E isso tem acontecido bastante, aconteceu comigo também esse mês aqui umas 2, 3 vezes. O paciente entra diretamente contra a franqueadora. Beleza, tá tudo certo. Mas eu, franqueadora, que eu não sou uma empresa médica, olha só a problemática. Eu não sei o que aconteceu na franquia. E eu não sei o que aconteceu no atendimento. Como que eu posso ser responsabilizado exatamente por isso? Tudo bem, pela teoria da aparência e pelo Código de Defesa do Consumidor, ele foi para a clínica tal, que é uma rede conhecida. Mas eu, franqueadora, eu não sei o que aconteceu, mas eu não tenho ligação. Ele só funciona pela minha marca, mas ele não tem ali. Como que eu vou me defender de um ato médico ou odontológico que eu não contribuí de forma nenhuma? Apesar de ter recebido algum tipo de provento financeiro sobre isso. Então, essa aqui é uma problemática. A franqueadora e o médico, a franqueadora e o dentista, ou esteticista, ou a biomédica, nutricionista, que o valha, enfermeira, não possui um contrato vinculando uma coisa a outra. E o 932.3 do Código Civil diz que existe responsabilidade solidária entre o proponente e o preposto. E quando não há essa vinculação de proponente e preposto? E existe bastante discussão na jurisprudencial que, por exemplo, no caso dos hospitais e os médicos que alugam centro cirúrgico, por exemplo, né, não existe vinculação, não existe, se não existe vinculação, não existe responsabilidade solidária. Os hospitais não respondem objetivamente pela prestação de serviços defeituosos realizados por profissionais que nele atuam sem vínculo de emprego ou por subordinação. Se não existe nesse caso, por que vai haver entre franchising? Entre a franquia, a franqueadora, aquela que detém a marca, detém o know-how, mas não atendeu. Como que eu vou fazer uma defesa técnica em cima de um ato médico odontológico que eu nem sei o que aconteceu? Eu não tenho acesso a prontuário. Eu não tenho, não deveria ter, né? Acesso a prontuário. Eu não tenho acesso nem ao médico que prestou. Eu tive que me defender pela franqueadora de um paciente que estava reclamando sobre um procedimento estético que era proibido de ser realizado naquela clínica. Não podia, não existia autorização da franqueadora para ele prestar. O que o juiz fez? O juiz condenou as duas. O juiz condenou as duas. Por quê? Porque para ele era mais fácil condenar as duas. Mas lembra que eu falei que é em razão da franquia? Se eu não autorizei isso, ele praticou um ato em desacordo com o que eu tinha pedido para fazer. E aí a gente tem uma problemática. Existe bastante discussão sobre isso e eu convido para a gente até ter um entendimento jurisprudencial específico sobre isso, que a gente vai discutir essa questão no judiciário.
Porque se a solidariedade ela deriva da lei ou da vontade das partes. Qual é a lei que é aplicada aqui? Só o entendimento de que todo mundo que contribui na cadeia de consumo é responsável solidário? Eu acho que é muito. É um entendimento, uma conclusão muito simplista, na minha opinião. E aqui eu quero ser bombardeado com os entendimentos contrários dos colegas aqui, tá? E aí agora eu gostaria de passar um pouquinho sobre. A gente vai falar um pouquinho sobre direito do consumidor ainda, mas eu estou falando sobre a especialidade do profissional. Muitas vezes, a gente tem lá uma clínica que fala que os seus médicos são especialistas em determinadas áreas. Né? Isso tem virado uma pandemia, porque, melhor falando, uma epidemia. Ah, por quê? Porque hoje é muito simples eu fazer uma pesquisa no Google para saber se um determinado profissional é especialista ou não. E isso é muito simples. E as pessoas aprenderam a fazer isso. Assim, reclamação em Procon, nem vou falar. O quanto eu já defendi. E não adianta falar que o médico e o dentista podem atuar em qualquer área do conhecimento, que no final das contas, o direito do consumidor não entende muito bem isso daí. Quando uma clínica vai falar que determinado profissional que está lá vai atender em determinada área do conhecimento, tanto médico quanto odontológico, gente, essas pessoas precisam ser especialistas e comprovadamente especialistas. Não adianta ter lá o diploma. Tem que ter o RQE, vamos assim dizer, né? Registrado do conselho. Por quê? Porque nós estamos falando sobre defeito, violação do direito de informação, estamos falando de publicidade enganosa. E não adianta você ter atendido o paciente a contento. Você prestou um serviço em vício. Ah, não, mas o Código Civil proíbe o enriquecimento sem causa em favor do paciente. Tudo bem. Só que você falou que você é especialista e você não era. E isso, para a gente que trabalha nisso todo dia, né, Fernanda? Eu estou vendo você fazendo assim na cabeça, é o nosso calcanhar de Aquiles. Ah, mas eu não tenho especialidade registrada, mas eu sei fazer. Não, beleza. Mas você não pode falar que é especialista. Mas como que a gente faz isso no século XXI, onde aqui eu consigo pegar tudo? Então a gente precisa tomar muito cuidado sobre isso. E isso acaba descarregando no diretor técnico da unidade. No diretor técnico que está ali no dia a dia, né? E a gente precisa estabelecer ali um protocolo de verificação, inclusive a franqueadora e a franqueada, de quem eu estou contratando. Se essa pessoa realmente é especialista ou não. Porque se eu for colocar que ela não é especialista e ela, na verdade, não é, eu estou atrapalhando a vida assim, do diretor técnico, que é o responsável pela aplicação das normas éticas dentro de uma empresa médica ou odontológica. E eu também preciso comunicar de uma forma transparente para o paciente de que, eventualmente, essa pessoa não é uma especialista. Lembra quando a gente vai no hospital e muitas vezes a gente é atendido por um pleno, né, um advogado, um médico especialista, mas a gente tem ali a figura do residente. Se a gente for pegar a lei da residência, está falando que no crachá do residente tem que estar escrito lá que ele é residente. Se a gente passar aqui, não, o cara está fazendo oftalmologia. Ou o cara está fazendo alguma área da odontologia aqui. Calma aí.
Mas eu estou vendendo como se ele tivesse sido especialista. Então, a gente precisa atuar de uma forma preventiva, estabelecendo protocolos, fazendo um controle certo sobre a contratação dos médicos, a forma correta de fazer uma contratação, porque eu acho que aí valeria outra reunião para a gente falar como que a gente poderia fazer um contrato bacana sobre isso. Mas tem outra questão que eu queria falar sobre marketing também, que vai descarregar no direito do consumidor de alguma forma, mas aí agora mais entre a clínica e os desafios do marketing em relação ao diretor técnico. Por quê? Porque muitas vezes o diretor técnico ele está alheio à questão do marketing, porque o marketing dentro da franchise vem da franqueadora muitas vezes. Lembra que eu falei que a franqueadora não é uma empresa médica, ela não está obrigada a prestar os serviços dentro da ética médica ou da ética odontológica, mas uma publicidade mal feita vai descarregar onde? No diretor técnico. E aí a gente tem o desafio de falar, gente, a gente vai ter que notificar a franqueadora, olha, isso aqui tá errado. A gente vai ter que adequar algum tipo de publicidade à realidade local, porque tem lá uma regra a mais de um CRM ou de um CRO de um determinado estado, ou um entendimento diferente sobre uma coisa ou outra. Então a gente precisa atuar isso. Por quê? Atuar nisso por quê? Porque o que tem acontecido no mercado é uma enxurrada de sindicâncias sendo instauradas em face de responsáveis técnicos por conta de publicidade. A gente já acontece isso nos Instagrams da vida, né? E eu lembro, Fernanda, que a gente já conversou sobre marketing médico odontológico algumas vezes na comissão, ah, principalmente os conselhos de medicina ficam muito em cima, fiscalizando mesmo. De São Paulo, muito, trabalha muito nisso. E eles querem pegar essas unidades. Então, é bastante complicado. A questão do cartão de desconto, não sei se todo mundo sabe da história, e aí valeria também o outro encontro. O cartão de desconto foi uma outra briga que aconteceu bastante também. Até a mudança das legislações, das resoluções, foi uma questão bastante trabalhada. Por quê? Porque foi uma intervenção das autarquias no domínio econômico de outras empresas. Mas, nesse caso, as franqueadoras podem estar fazendo uma publicidade antiética do ponto de vista médico e odontológico, mas não em relação ao mercado delas. E tem uma outra questão também. As franqueadoras, elas invariavelmente fazem publicidade e propaganda dos seus, para conseguir outros franqueados. Então, ela vai fazer ali algum tipo de publicidade, por exemplo, sobre os seus números, sobre o seu retorno de investimento, sobre o tempo de contrato, a rentabilidade mensal que isso pode dar, a lucratividade que isso pode dar para o franqueado. Mas veja bem, isso não é uma publicidade médica odontológica. E aí vai vir aquela discussão, mas isso daqui são atos de comércio e não podem ser misturados com a área de saúde. Gente, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Só que no final das contas, até falar que focinho de porco não é tomada, os DRTs ali estão dentro de uma sindicância, estão pedindo para fazer um termo de ajustamento de conduta que pode não ser interessante para o RT, mas é necessário para que estope ali o trâmite de um PEP. Então, ali a gente tem bastante problemas e a gente precisa ter uma atuação jurídica no marketing da franqueadora, uma consultoria para o pessoal e também orientar os nossos clientes a terem
agentes de marketing que são conhecedores da área médica odontológica, que são conhecedores das regras para que a gente tenha uma boa prática e não tenha ruídos na rede, porque isso vai trazer ali para todo mundo diversos problemas, né? E a questão aqui que eu quero deixar para vocês é a mitigação de riscos, porque dentro de uma área de empreendedorismo a gente tem riscos e a gente não pode deixar de trabalhar e o objetivo de uma empresa que é a obtenção de lucro para os seus sócios, né? Mas a gente precisa tentar fazer um equilíbrio entre aquilo que eu posso e aquilo que a gente vai ter que trabalhar durante o dia a dia, sob pena de inviabilizar o próprio negócio da pessoa. Vamos falar, é mega difícil você conseguir um dermatologista para uma clínica. É muito difícil. Porque a pessoa, o médico que vai fazer lá todo o programa de residência, né, que já é muito pouco, né, mas vai fazer lá. O Diogo pode até falar melhor sobre isso. Que vai fazer dermatologia ou vai fazer a prova de título depois, que não sei o quê. É muito custoso. Uma prova de título é caro pra caramba para você fazer, tem que estudar muito para passar. Tá? E depois ele vai ganhar lá uma consulta pequena? Não, ele vai abrir o consultório dele para para cobrar um valor alto de consulta. Oftalmologista é difícil também. Então tem algumas especialidades médicas que é bem complicado. Psiquiatria, geriatria. Então, assim, como que eu vou trabalhar com um especialista nessa área? Então, são desafios que a gente precisa trabalhar no dia a dia. A gente precisa atuar muito para e passo com a empresa nessa questão para tentar mitigar esse risco, mas também não inviabilizar a existência da empresa. E a atuação tem que ser preventiva. Não dá para a gente ficar trabalhando só enxugando gelo lá na frente, respondendo processo e tudo mais. A gente tem que tentar diminuir isso daqui, mas também com vistas dos processos dessa própria empresa. A questão do marketing hoje é essencial, porque é isso que chama muito ruído para dentro do negócio. Muitas vezes, num processo ético por marketing, acaba virando uma fiscalização para dentro da sua empresa. E é algo que a gente precisa se preocupar. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre o negócio e a prestação de serviços em saúde para o paciente, de uma forma com que as duas partes possam andar muito bem e não ter problemas éticos e jurídicos vão ter, mas éticos a gente precisa, né, sempre ter mais cuidado com isso. Se a gente tiver cuidado com o ético, o jurídico a gente vai resolver de uma outra forma. Então, eu quero agradecer aqui vocês, me estendi um pouquinho também, e eu queria, com isso, acho que é melhor você comandar, Fernanda. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que queria tratar, a gente está aqui à disposição mais alguns minutos. Eu acho que eu tinha visto uma pergunta no chat, peraí. Débora Tavares perguntou: no primeiro julgado, a responsabilidade solidária foi afastada, inclusive para fornecedores da franqueada? Mas e se a qualidade do material fornecido contribuir para a causa do dano? Acho que é aquele primeiro julgado que você trouxe. Tá. A questão ali, se você está falando do hospital, né? Se o material utilizado pelo hospital foi comprado pelo hospital, aí a gente tem que ver o caso muito especificamente, né? Ele responde, né? Se aquilo foi insuficiente, ou estava defeituoso, ou fora da questão, fora da validade, aí a gente tem outras questões. A gente, é muito complicado a gente colocar todo mundo numa vala comum, né? A
E dentro dessas questões jurídicas, a gente tem muito depende. Então é melhor a gente ver o caso, mas se as instalações do hospital foram defeituosas, ou se o equipamento utilizado pelo hospital foi defeituoso, ele entra como responsável solidário, sim, né? Junto com o médico e eventualmente o plano de saúde, se for o caso, né? Mas aqui dentro do franchise é muito complicado a gente estabelecer, na minha visão, né? E eu tô dando a mão palmatória aqui para ser bombardeado. Eu não consigo entender muito uma responsabilidade solidária entre o médico e a franqueadora, porque a gente tem ali a gente não tem um estabelecimento de um vínculo. Eu não consigo defender um processo, defender um ato médico sem a participação do médico, que eu não tenho nenhum tipo de vinculação. E a lei me fala que não tem essa vinculação, eu não tenho responsabilidade. Então, vou deixar o judiciário decidir, mas eu sempre trabalho falando assim, ó, a franqueadora desse caso não tem responsabilidade. Por quê? Porque eu não contribuí por ato médico. Eu não contribuí, eu não sei o que aconteceu ali dentro. É muito mais fácil a clínica ser responsável, não a clínica franqueada, né, ser responsável, do que a franqueadora que está lá participando de uma outra forma dessa relação. Só confirmando, então, na verdade, esse julgado serviria como um argumento, por exemplo, para falar que a responsabilização solidária não pode ser tratada de forma automática. E aí, se quiser incluir como responsável solidário, quem quer incluir, que prove que teve essa concorrência. Sabe, Débora, a gente tem uma. Bom, vocês sabem que vocês trabalham nisso junto comigo, né? A gente tem uma epidemia de ações contra atos médicos. E aí, por todos os atores possíveis. Ah, o que acontece muitas vezes é que um colega que é generalista, e assim, eu não tô sendo elitista de forma nenhuma, né? Eu estou falando que eu acho que cada um tem que estar na sua área de expertise. É isso que eu prego geralmente. Muitos colegas, eles acabam, assim, por conta do oba-oba dessa situação toda, e acabou ficando uma moda, né? O cara entra com uma ação sem um filtro. Rui Barbosa fala que nós somos os primeiros juízes da causa. E a gente não filtra. A gente acaba não filtrando. Se a gente não Acho souber exatamente do que está acontecendo nessa relação, para a gente entrar com a ação de forma correta, né? A gente vai ter problema. Leandro, você quer complementar? Sim, até para a questão da Débora e a gente traz essa questão para o franchise, quando eu falei para vocês aqueles três pilares, né, do know-how, o franchise, e aí que é a defesa boa da franqueadora, que é o seguinte, eu não ensino o médico a ser médico, eu não ensino, isso aqui para mim, então qual que é a minha responsabilidade? É dentro do know-how, se realmente eu tenho alguma falha na transmissão, naquela informação do know-how, é uma situação. Agora, se é uma coisa totalmente alheia àquilo, ainda que você queira invocar a questão da responsabilidade, mas eu fui na sua marca, Leandro. Não quero saber se é azul, se é rosa. Eu fui na sua marca. O STJ recentemente deu uma luz muito forte nisso, quando envolveu o franchise, que é, eu sei que você escolheu pela marca, mas a marca ela só é responsável por transmitir o conhecimento para aquele tipo de situação. Qualquer coisa à margem daquilo, a franqueadora, ela está totalmente, ela tá isenta. Isso foi um barulho. Porque a gente, se tem uma lei que pegou, é o Código de Defesa do Consumidor. E é uma coisa também. E aí é uma questão gente, eu vou condenar todo mundo, depois vocês que entram com ação de regresso aí, lá no outro juízo, vocês resolvem de quem é quem. E isso, só que quando você fala de um setor que fatura bilhões e tem um lobby muito forte, né? Se trabalhou sim, tem que ir lá em ministro da STJ, entregar memoriais e começar a explicar assim, olha, eu sei que é o Código de Defesa do Consumidor, eu sei o que que é todo mundo da cadeia envolvido, todo mundo, mas vocês têm que começar a separar um pouco o que que é azul, o que que é rosa. Não dá para colocar mais todo mundo não.
Ainda que a lei fale, né? Ainda que o código tenha essa situação, mas o franchising, ele não é uma situação que é uma zona que você vai transacionar entre uma rede muito grande de unidades próprias, por exemplo, o supermercado. O supermercado é tudo filial. E aquele cara que tem uma unidade própria dele, só dele sozinho. O franchise, ele é uma mistura dessas situações. E quando você está falando do franqueador, que é o empresário autônomo, e do franqueado, o franqueador que só vende o negócio, e ele e o outro que opera, tem que haver um pouco de. Vamos parar, colocar a bola no chão e entender o que realmente cada um contribuiu aqui. Isso é bacana. Mas é uma discussão longa pra caramba, né, gente? Acho que é isso, né? Opa, desculpa, Léo. Só para Diga. trazer no caso prático, uns 2 meses atrás, acho, numa ação que eu movi contra a Sorridentes franquia e contra a franqueadora, em Hortolândia, né? Por uma falha de prestação de serviço. Na verdade, a paciente ela pagou pelo serviço e no meio do caminho os caras pararam de atender ela, né? O juiz de Hortolândia ele condenou solidariamente, né? Tanto aí a franquia quanto a franqueadora. E Não tem muito disso. e o engraçado é que a franqueadora pagou integral, não recorreu e pagou integral. E a franquia não pagou, cara. Não, Ah, sim, mas e aí isso, cabe ação de isso é bem normal. regresso. Isso é É, muito comum. Isso certamente é ela bem vai. Muito comum. comum. Mas é aquela coisa, né, Alessandro? Foi o último item que eu te coloquei. É a crise da marca. Cara, É, não sei quanto que era, mas é barato que você cobrou, perto do que a marca pode sofrer. Então, É. vai lá e resolve. A E depois. indenização deu acho que 10 mil, Não, 10 então, o que que é isso para a então, marca? atualizado. É, então Entendeu? o, Então, não tem sentido. o, o dono da marca ele se preocupa com a imagem dele. Depois ele tem o contrato que ele tem com o franqueado que habilita ele a entrar com a chamada da ação de regresso. Que nem Inclusive, que não tivesse a previsão no contrato, né, Diogo? é, exatamente. Inclusive, isso aí pode vir a ser até tema de rescisão contratual, né? Eventualmente. Pode. Foi o que eu coloquei para vocês no último item. Então, e nem preciso ter previsão contratual. Cara, foi ele que causou o dano. Até porque na instrução lá, o Alessandro falou, cara, quem atendeu não foi a franqueadora, isso é óbvio. Então, a franqueadora vai, entra com ação de regresso e. Mas, sim, é causa de rescisão contratual. Ou de uma multa pesada. E aí, Alessandro, até pegando esse gancho que você está falando, muitas vezes isso acontece, tá? É que o seu caso era de interrupção do tratamento, do fornecimento do serviço de tratamento, pelo que eu entendi, é isso? isso, exato. E- Então, esse caso, assim, é uma inexecução contratual pura e simples, né? Uhum. Mas acontece, assim, muitas vezes acontece, eu pego isso do outro lado do balcão, você falou que estava em razão do paciente, eu pego do Isso. outro lado do balcão. Uma pessoa no Rio de Janeiro, lá em, sei lá, Campos dos Goytacazes, é porque eu estava vendo esse processo hoje, foi fazer um exame de sexagem fetal nessa unidade da rede lá no Rio de Janeiro. Aí houve um falso positivo, ou melhor, não é falso positivo, né? Houve um fornecimento errado do gênero da criança, do sexo da criança, e a paciente entrou com ação contra a franquia, a franqueadora. Cara, eu não sei. Eu simplesmente não sei o que aconteceu. Eu não tenho nenhuma relação. Eu não sei. Ah, tá. Você colocou um fornecedor ali para fazer essa sexagem que deu ruim, que errou. E existe bastante casos. Você jogar aí no Google, você vai achar diversos casos disso acontecer. Isso é uma prestação de um serviço de um fornecedor homologado da rede. Então, aí a gente tem. Apesar de eu não saber o que está acontecendo ali, fui eu que chancelei esse fornecedor para toda a rede. Então, eu tenho uma ligação, entendeu? Mas, assim, cara, o cara deu um remédio errado para o paciente X. Você viu quantas nuances, quantas fatias a gente tem na discussão desse caso?
O cara errou a prescrição do medicamento, ou a prescrição do próprio tratamento do paciente. Como eu, franqueadora, vou interferir no ato médico. Então, assim, existem situações que a gente precisa discutir muito no judiciário e muitas vezes o judiciário joga tudo na vala comum e é ruim, porque gera uma situação bem esquisita para a rede. Não, eu entendo o que você está falando. É delimitar onde está realmente a responsabilidade ou não, né? Uhum. Vidal, uma coisa. Você falou que as franqueadoras não respondem eticamente, certo? Pelo Código de Ética Odontológica, tem lá um artigo que fala que aplica-se todo o capítulo de publicidade a todos aqueles que exercem odontologia, ainda que de forma indireta. Bom, Nesse caso, estou pensando aqui, corrija se eu estiver errado. Talvez assim, o ato médico, o ato odontológico, beleza, a franqueadora não tem nada a ver com isso. Mas a questão da publicidade, se as normas vêm de cima, se o know-how vem de cima, você vai fazer a publicidade desse jeito, o seu prontuário vai ser desta forma, o seu termo de consentimento vai ser desta forma, você vai atender o paciente desta forma. De certa forma, não há um exercício da odontologia de forma indireta da franqueadora na sim, relação da publicidade? não estou falando. Essas questões, Fer, que você está falando, acho que são. A gente não tem o ruído. A gente não tem esse ruído. Por quê? Porque eu estou falando por mim, tá? Eu posso estar errado. Mas termo de consentimento é ato odontológico. Eu tenho um formulário, né, que pode ser Sim. padronizado, mas assim, é ato odontológico. Prontuário é ato odontológico. Então, ou seja, se eu tenho um manual, eu não sei se na odontologia tem, como tem na medicina, que tem aquele manual do Kodami, né? Que até fala a fonte que você tem que usar o negócio. Então, assim, para esse tipo de formulário, por esse tipo de informação, acho que está bem mais tranquilo e eu não vejo problema. O grande problema é eu fazer promoções. Uhum. Eu tô vendo que o Diogo tá mexendo a mão ali, eu tenho um caso com ele, trabalhando mais ou menos nessa área, então ele pode ajudar um pouco em dar exemplos assim. Mas, por exemplo, eu tenho promoção do Dia das Mães, entendeu? Eu tenho que fazer uma promoção dentro das possibilidades que a odontologia nos presta, ou da medicina nos presta. Como que eu vou fazer a veiculação da própria publicidade nas redes sociais e em site, né? Como que eu vou utilizar essa questão de mostrar equipamento, mostrar o meu ambiente interno e tudo mais. Assim, são coisas que não estão necessariamente ligadas à odontologia ou à medicina em si. E como eu disse, a gente tem a questão do objeto. Qual que é o objeto social de uma franquia, de uma franqueadora? E qual que é o objeto social de uma clínica odontológica ou uma clínica médica? São questões diferentes. Para a franqueadora, eu não tenho a figura do responsável técnico, do diretor técnico, porque eles não é uma empresa médica ou odontológica. Eu não tenho essa figura. E toda a publicidade que vai fazer ali pela franqueadora acaba, de certa forma, atingindo os responsáveis técnicos, os diretores técnicos, né, das unidades franqueadas, e eles precisam ficar atentos. Muitas vezes o cara assina lá o termo de RT lá no CFO, no CRO ou no CRM, e tá ganhando lá um dinheirinho por mês lá e ele tá feliz e contente, mas ele não é um cara atuante em saber das regras e falar se isso está acontecendo. E acaba se surpreendendo negativamente, com um pouquinho de culpa, por óbvio. Muita culpa. Não, recebi alguma coisa aqui, mas calma aí, você fez o seu trabalho de fiscalizar isso, de notificar a franqueadora de coisas que estavam erradas, e isso acontece bastante. E a gente precisa ter esse jogo eu costumo falar que franqueado e franqueador é um jogo de frescobol, ao contrário do tênis que a gente quer meter a bola na linha de fundo do outro cara para ganhar o ponto, o frescobol que a gente joga na praia,
a gente vai ficar jogando eternamente se a gente dá a bola redondinha para outra parte, né? E a gente precisa ter um trabalho melhor também dos responsáveis técnicos fiscalizando a própria publicidade feita pela franqueadora. Pode falar, Diogo. Bom, tudo que o Idal falou aí, né? Eu assino embaixo, reforço, né? O que eu gostaria só ontologia, diferente da medicina, também são passíveis de serem processadas eticamente, inclusive serem apenadas, né, no âmbito ético, o que não acontece na medicina. Na medicina, a pessoa jurídica não senta lá. Quem senta lá para responder o processo é sempre o RT. Na odontologia, é uma situação sui generis, porque até a gente leva essa discussão para o judiciário, porque não faz sentido, né? Uma empresa responder eticamente, né? Então, eu acho que é essa colocação que a Fernanda quis colocar, né, Fernanda? Se eu estou falando correto, eu estou Isso. tentando adivinhar o que você está falando, Não, tá? sim, só Eu que a queria que você lei. explicasse um Exato, pouco eu até melhor achei no site do a parte CROSP condenação de franqueadora peculiar da eticamente. odontologia. Entendeu? Mas a lei 6.839, ela fala, desculpa, a 6.839 fala que precisa ter responsável técnico aquele que a profissão manda. Eu acho que existe uma lacuna legislativa aí, por mais que eu entenda o que o CFO faz nessa questão, mas existe uma discussão da própria legalidade do CFO em fazer isso. E é isso que o Diogo acabou de falar, que muitas vezes isso é judicializado, né? Mas eu não entendo que o CFO teria competência, né, para em cima de uma situação dessa daí. Tudo bem, isso acontece na prática, eles também colocam regras pecuniárias nos julgados, que também tem aquela discussão da possibilidade ou não disso daí, mas eu acho que é uma invasão da competência do próprio Conselho de Odontologia em caso desse sentido. Mas a gente sabe que isso acontece normalmente e beleza, mas vai ser judicializado invariavelmente. Sim, senhores. Mais alguém, pessoal, gostaria de se manifestar, tirar dúvida? Aproveitem. Eu acho que a questão da publicidade também está cada vez mais em voga, né? Às vezes os profissionais são condenados por uma publicidade ou por uma falha na informação e nem teve erro técnico, né? A gente está vendo advogado forçar paciente a entrar com a ação. Ah, não, mas a gente alega falha no dever de informação. Não, a gente alega abusividade na propaganda, na publicidade. Já vi casos, inclusive, de falar de falsidade ideológica, porque o cara falou que era especialista e não era. E tá errado? Não tá. E eu não duvido que o cara tá, assim, tem que sofrer. O Leandro falou uma questão que é bem interessante. Muitas vezes o cara que é lembrado ganha mais em várias instâncias, ganha mais do que o melhor profissional. Então, a publicidade, por mais que vocês tenham falado agora, Fernanda, que não é um erro técnico, mas isso tem trazido bastante dor de cabeça para todo mundo por causa de questões ligadas ao direito do consumidor e de verdade. Eu vejo crimes acontecendo. Uhum. Sim. Muito bem. Acho que não temos mais ninguém, pelo menos não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Leandro e Dalvo, muitíssimo obrigado por terem aceitado aí o convite. Foi sensacional, com certeza a gente saiu com uma pulguinha atrás da orelha e todo mundo vai ver franquias com outros olhos, né? Porque geralmente franquia é mal vista, né? Tipo, mas brigadão. E para o pessoal da comissão, em outubro,
a gente vai ter uma reunião junto com a Comissão de Direito da Saúde, que vai falar sobre perícia, tá? Vai vir uma médica que atua nessa área de perícia para dar uma fala aí para nós sobre perícia. Tira a foto! Tira! Quem tira? Michele. Falou. Michele, tira! Eu nunca tiro a foto. Eu sempre esqueço. Mas Todo como mundo que a passa gente vergonha. coloca aqui para... Como a gente coloca a galeria aqui diferente? Ah, agora dá. Ah, bom, mas... Michele, faz aí que você é mais... Mas ninguém tá te ouvindo. Tem que apertar o tá botão bom. aí. E a Paula Agora. sumiu, né? Agora sim. Eu ia perguntar de trabalhista para Paula, ó, só para não sobrar, né? Tô sabendo, vou puxar a orelha dela depois. Então vamos lá. 1, 2, 3. Oi. Aí você joga lá Obrigada. no... Obrigado Joga lá no também, grupo viu, lá pessoal? depois. Entre Foi em excelente, contato aí precisando de obrigada. alguma coisa. Depois eu compartilho os slides que o Idalvo mandou, tá bom? Lá no Eu grupo da mando para você também, viu? Os Ah, meus. legal. Agradeço. Show. Obrigado, Obrigada, pessoal. gente. Gente, tchau para vocês. Parabéns Boa pela financiamento. noite. didática e pela generosidade de vocês compartilharem com a gente o conhecimento aí. Obrigado. obrigado. Vocês terem ficado aí até agora, gente. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado, boa noite.